E Valquíria, voltamos. Oi? Ok, voltamos. Ok. Deixa eu abrir aqui antes Uhum, de compartilhar a tela. uhum. A gente, o pessoal do quartel tá em festivo ali. Não sei se o som tá aparecendo aí para você. Não, não. Eu moro aqui perto do quartel e tem dia que Você mora em Juiz de Fora, Valquíria? moro. Mudei para cá, já tem 3 anos já. Ah, Aí eu moro no Santa Terezinha, pertinho uhum. do quartel. Bacana. Eu amo Juiz de Fora. Eu comecei a vir trabalhar e quis ficar por aqui. Verdade. Faz mais sentido, né? Tá trabalhando aí, morar aí mesmo. Sim. É longe, né? Pra gente que deslocava o bar. Você é da região, né? Da Eu sou de região de Dona Eusébia. Dona Eusébia. Dona Legal. Eusébia. Aí eu trabalhava online e trabalhava em outras cidades. Trabalhava Uhum. lá em Dona Eusébia, Cataguases, e eu trabalhava aqui em Juiz de Fora, uma vez na semana. Só que antes as pessoas tinham uma dificuldade de ir para online, né? É, Aí depois que foram também quiseram voltar para o consultório. é verdade. Um caminho Mas meio aí, que sem volta, né? pois é, deixa eu colocar aqui, ó, para compartilhar. Foi, não foi, né? Ainda não. Eu até autorizei aqui para compartilhar. Não sei se Uhum. deve ser porque o Não, computador tá fazendo ainda. não, já apareceu aqui para poder compartilhar, já. Isso, agora parece que tá indo, Valquíria. Mas Aí foi o só vídeo daquele outro jeito, né? tem que abrir antes para ele poder, acredito eu, né? Que você vai querer passar o vídeo? Foi agora ou não? Ainda não. Queria passar pelo menos um pouquinho. Foi. Agora sim, ok. Vê se vai sair o som. Saiu? Não, Não, o né? som não tá passando. Peraí. Eu só queria que parasse de falar, você tá Foi? gordo, magro, Ok. alguém. Eles não têm noção do impacto na saúde mental que podem causar. Exatamente. As pessoas têm espelho em casa. Elas já sabem se elas emagreceram. Vamos parar de comentar o corpo do outro. Oi, eu sou a Mariana Xavier. O nome dela é. Eu estou aqui a convite do Quebrando Tabu para responder alguns comentários sobre padrão de beleza. Se o gordo não quer ser zoado, basta não fazer gordice. Além do mais, bullying em gordo é incentivo para cuidar da saúde, porque ser gordo é convite para um monte de doenças. Oi, querido, tudo bem? Violentar uma pessoa, agredir uma pessoa, humilhar uma pessoa, não é exatamente um incentivo para nada. O povo fuma, enche o cu de droga, se alimenta mal pra caralho, mas vai aparecer alguém gordo na frente deles que eles viram os próprios doutores da saúde. Exato! Parece que ela leu o comentário anterior, né? Porque é isso. É gordo e doente, é magro e saudável. Meus amores, gordo não é sinônimo de ser doente. E magro não é sinônimo de ser saudável. Eu lutei com anorexia por anos. Ninguém percebeu, porque não existe gordo anoréxico. Ninguém fez nada, porque era louvável estar emagrecendo, mesmo sem saúde. Mas foi a fase que mais beijei na boca na vida. Não dá alívio ser aceita magra, dá nojo. E existe essa coisa de acharem que só é bonita ser magra. Ainda bem que eu já me libertei disso uma vez. Às vezes, a pessoa vê que você está emagrecendo, ela não quer nem saber por quê.
pouco importa se o que você está fazendo é saudável. E a gente não tem noção de quanto isso alimenta os transtornos emocionais e alimentares das pessoas. Eu mesma sou uma vítima disso. Tem gente que acha que é uma piada, mas é verdade. Eu me tornei gorda tentando ser magra. Eu me entupi de remédio para emagrecer dos 18 aos 26 anos. Eu sou o típico exemplo do que não fazer com o seu corpo em busca desse padrão maluco. Parem de romantizar a obesidade, gente. Vamos cuidar da saúde, suas bolotas. Temos aqui um típico exemplo, né, da gordofobia. Não tem romantização nenhuma, meu anjo. Você talvez esteja romantizando a magreza e achando que as pessoas podem ficar magras a qualquer custo, que vale a pena. Cara, é o direito de cada um. Eu, hoje em dia, Mariana, prefiro ter esse corpo fora do padrão, mas cuidar da minha saúde como eu cuido, ter minha licença poética ali para tomar meu chopinho, comer meu pastel e tal, e tudo bem, é um direito meu. Não tem ninguém romantizando nada, não tem nada, só tá dizendo assim, as pessoas estão deixa ela. É uma coisa só que já escutei várias piadinhas pelo meu corpo, por ser mais gordinha. Confesso que às vezes fico mal, mas a gente tem que se aceitar e se amar do jeito que é. Eu só queria que as pessoas parassem de falar você tá gordo ou magro para alguém, porque eles não têm noção do impacto na saúde mental que podem causar. Exatamente. As pessoas têm espelho em casa. Ela... Bom, deixa eu voltar aqui. Voltou o áudio direitinho? Sim? Tá. Ok, beleza. Esse é um vídeo em que a gente vê que a grande maioria das pessoas com sobrepeso, ela sofre o tempo todo. O tempo todo. E é como eu comecei a falar assim, no começo, sobre o quanto o limiar disso tudo é muito complexo. Porque, ao mesmo tempo que, hoje em dia, a obesidade está começando a ser considerada doença, ela ainda vem associada ao preconceito, e quem trabalha com transtorno alimentar sabe o quanto é perigoso falar determinadas coisas, tocar em determinados assuntos, mas também necessário ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que vão procurar perder peso, porque já estão batendo na porta da obesidade, começando a trazer outras doenças, e aí o profissional não sabe se fala que a pessoa está ficando doente, para poder sair da ideia de chamar de gordo, da ideia de gordo de forma pejorativa. Aí tem uma paciente que me fala, Valquíria, eu prefiro que fale que eu estou gorda, que fale que eu estou doente. Quando falo que eu estou doente, eu apavoro. E aí eu saio correndo e não volto mais. Aí o profissional também não sabe o que faz. Se pá. Então é muito complicado. Então, principalmente para nós terapeutas, mais para frente eu vou falar sobre isso, tem que ter uma relação terapêutica muito boa com o seu paciente para poder tocar em determinados assuntos de forma, às vezes, leve, outras vezes um pouco mais pesadas e tudo mais, mas que surta um efeito positivo para que esse paciente ele queira entrar no processo, para que você crie motivação e não para que você dê mais argumento ainda para a ambivalência que ele está vivenciando ali no processo. E de onde que vem, então, esse conceito de beleza? Quem foram os primeiros a falar sobre isso? Os lindos, os gregos, que trouxeram o conceito de beleza de equilíbrio, simetria, harmonia, proporcionalidade, uma coisa muito difícil, se a gente for falar de corpo humano, porque o seu lado direito não é igual ao seu lado esquerdo. Só aí já começa todo grande problema. Não somos exatamente simétricos, mas eles começam a trazer esse conceito, e se a gente for lembrar, né, de todas as esculturas gregas que a gente tem, eu trouxe até aqui a Afrodite, que é a deusa do amor e da beleza, hoje a expressão corpo escultural vem daí, vem deles, as estátuas deles com todos aqueles músculos, venerando os deuses e tudo mais. E a gente está atrás desse conceito de beleza que é falado há tantos anos, incessantemente, cada vez mais buscamos por essa simetria,
e essa harmonia, né? Aí, um dos grandes exemplos que a gente tem, inclusive dessa semana, cada dia morre um, né? Infelizmente. A bola da vez foi a influencer Luana Prado. Luana alguma coisa, deixa eu só conferir o nome dela aqui. Luana Andrade. Luana Andrade com esse corpo que vocês estão vendo. Foi fazer uma lipoaspiração onde? No joelho, gente. Agora você me fala, o nível de adoecimento que as pessoas estão para se submeter a um procedimento, e aí o que acontece? A gente tem que pensar também na indústria, né? Porque é muita grana que rola. A indústria da beleza, hoje, ela tá assim, ela tá Su- quase Oi? Super em alta, né? Super em alta, ela tá quase passando a farmacêutica. Ela, a farmacêutica tá ali, ó, numa briga acirrada uma com a outra para ver quem vai lucrar mais, e tem hora que eles até associam as ideias. Vamos pegar aqui hoje, né? A gente tem medicamentos surgindo para o tratamento da obesidade, o que eu acho muito bom, porque existem pessoas que realmente precisam. Por exemplo, hoje a gente tem o Ozempic, o Saxenda, agora está vindo mais. Só que esses foram desenvolvidos inicialmente para diabetes, agora a partir do próximo ano chega a dosagem correta para a obesidade. E aí, quanto custa uma canetinha? 1.000 são. Vai fazer um tratamento no baixo, com o Ozempic, por exemplo, você vai gastar por mês R$ 600, tomando a dosagem baixa. Mas assim, estou querendo levar para agora, nesse momento aqui, para o quanto de dinheiro que gira em torno disso, e também em relação a procedimentos estéticos. O Brasil hoje é o segundo maior país em número de plásticas. A gente está nesse segundo maior país em número de plástica há mais de 20 anos. E aí, por exemplo, essa moça aqui mesmo tendo um corpo magro, ela já havia feito 4 lipoaspirações antes dessa. Por exemplo, essa barriga dela aqui é a lipo HD. Que depois que surgiu a lipo HD também, todo mundo quer. Quem não quer ficar com o abdômen definido sem ter que ficar 3 anos na academia? Eu treino tem 4 anos. Me alimento direitinho e tudo mais. Hoje, o meu abdômen tá ali bonitinho. Mas embaixo tem a pochetezinha que sempre tem, que eu também não vou deixar de tomar minha cervejinha. Estou igual a moça lá, não vou abrir mão da minha cervejinha. São escolhas que a gente faz. Mas que são escolhas que interferem, por exemplo, num tipo de corpo desse. Você não vai ter, por exemplo, um abdômen totalmente trincado se você não fizer um esforço extremo e um plano alimentar que te deixa sempre em déficit calórico. E aí isso também não é saudável. Como não é possível alcançar esse nível, se você não for, por exemplo, atleta, se você for atleta, você vai ter como consequência. Uhum. Mas se você não é atleta, você não vai ter esse tipo de corpo. Só que aí a gente vai para o Instagram, para o YouTube. Hoje em dia não é Twitter mais, tem outro nome lá. Mas vamos pegar o Instagram, que é a mídia, né, hoje no Brasil com maior nível de interação e seguidores. E que está trazendo justamente fotos e vídeos, onde a Exato. gente põe, né, A imagem, né? a imagem de fato. Porque, por exemplo, o Twitter ele é mais escrito e tudo mais, o Facebook ninguém quase, aqui no Brasil, né? Os outros países ainda usam muito. Mas o Instagram é hoje o maior veículo das mídias sociais. Trabalha com foto o tempo inteiro. Posta, pega qualquer influencer. Não precisa ter muito número de seguidor, não. Se a pessoa corta o cabelo, eles vão lá e falam. Se a pessoa ganha peso, eles vão lá e falam.
Se a pessoa perde peso, eles vão lá e falam. Se eles postam o que eles comem. Então, tudo é muita crítica. E se antes a gente já tinha uma relação um pouco distorcida com o nosso corpo, a gente tem vários problemas com imagem corporal, todo mundo tem. Todo mundo. Se você olhar no espelho, eu costumo fazer uma pergunta para os meus pacientes, e é assim, é cada coisa que eu escuto como resposta, eu pergunto, quando você se olha no espelho, o que você vê? E é incrível como é quase mínimo quando eles respondem características positivas. Vem acompanhado de uma série de apontamentos de defeito. Então, a busca por essa beleza extrema e impossível quase de se alcançar, ela está cada vez maior. E as pessoas estão pagando influências para poder fazer isso. Teve uma moça lá do Nordeste, ela chama Laila, há umas 4 semanas atrás, ela fez em um dia só, em uma cirurgia, ela fez em um procedimento, em uma cirurgia ela fez 5 ou 7 procedimentos. De uma vez. Ela fez papada, pode falar. Mediatismo doido, né? Ela fez papada, ela fez seio, ela fez barriga, ela fez costas, bunda e perna. Ela ganhou de seguidor. Aí ela postou tudo que ela ia fazer, postou o tempo inteiro. Ela hoje, deixa eu abrir aqui para ver quantos seguidores ela está hoje, depois que ela fez a cirurgia. Qual é o nome da influencer? Laila. Acho que é Laila mesmo. Deixa eu procurar aqui. Agora não sei se é Laila, não. Eu sei que a menina ganhou 6 milhões de seguidores em 2 semanas. Correu um risco de vida também, né? Correu risco de vida. E ela posta tudo. E ela debocha. Teve um post dela de ontem que me deu até falta de ar, assim, de ver. Que ela colocou assim, que aí você vê que ela tem transtorno de imagem, ela tem transtorno alimentar. Que ela tinha um relacionamento e aí descobriu que tinha sido traída. Após descobrir que tinha sido traída, aí ela vai para o outro polo do exagero. Aí ela virou maromba, chegou a ponto, por exemplo, de competir para fisiculturismo. E aí no vídeo mostra. Ela nessa fase, aí depois ela ganhou peso e agora ela depois da cirurgia. E falando que não precisa de terapia, que a terapia dela ela mesma faz. É lindo isso que você está fazendo. E embaixo um monte de comentário. Isso aí, uhul! E aí a gente vê o quanto as coisas estão tomando uma proporção gigantesca. Então, quer tudo para ontem. E a indústria vende. Eles querem o que? Dinheiro. Então, enfim. E aí, contextualizamos o mundo que vivemos hoje. E aí a gente vem para a terapia cognitiva, que é a linha que eu sigo. Então, como vocês me disseram que talvez teriam pessoas de outros períodos, eu vim trazer um pouquinho do basicão, tá? Então, as terapias cognitivas, elas começam a surgir na década de 1950. O primeiro a falar sobre isso foi o Albert Ellis, mas, vamos falar assim, o marketing dele não foi muito legal. Esse nome que ele escolheu não colou, coitado.
terapia racional emotiva comportamental. Era muito grande, não deu liga, e aí não todo mundo acha que foi o Beck que veio primeiro, mas não foi. Foi o pobre do Albert Ellis ali que veio primeiro. Só que o Beck era mais inteligente. Ele era mais Ele era, simpático, ele era uma gracinha, fala a verdade. Até verdade. ele lá, quase morto, tadinho, 100 quase anos, ali, né? com quase 100 anos, você olhava para ele, cara, aquela carinha dele, aquela gravatinha assim, você fala, ah, que bonitinho, vou levar ele assim no colo. E ele, assim, no que eu digo que ele foi muito inteligente, é que o tempo todo ele dá ali a prepulsão e tudo mais, mas ele continua trabalhando e, e ele se associa às pessoas que vão trazendo mais conhecimento. Ele não se considerava só ele como o único que poderia falar sobre terapia cognitiva. E aí ele ganha todo o nome que ele tem. Só que foi a partir no finalzinho da década de 50 que ele começa a iniciar a pesquisa dele, e somente em 1977 que ele termina, que ele consegue publicar o estudo clínico dele, em que ele compara a teoria cognitiva, e ele é o primeiro a utilizar o termo terapia cognitiva, e aí ele traz terapia cognitiva comportamental, e hoje em dia a gente já sabe que existem vários tipos de terapias cognitivas, inclusive estamos na terceira ordem, da terceira onda das terapias cognitivas. Mas em 1977 que ele publica o estudo clínico que ele compara a eficácia da terapia cognitiva com o uso da imipramina, que era um antidepressivo muito passado naquela época. E aí a gente consegue ter a primeira comparação da efetividade das intervenções clínicas. E a partir disso, a gente tem um boom muito grande e uma crescente das terapias cognitivas ao redor de todo mundo, principalmente começando lá nos Estados Unidos. E aí é o seguinte, que todas as terapias cognitivas compartilham? Quais são os pressupostos fundamentais entre elas? Primeiro, que a cognição ela tem um papel mediacional entre as nossas emoções e o nosso comportamento. Oi? Sim, né? Eu penso alto aqui, por isso que eu silencio. Ah, Aí eu falei, é o papel da avaliação, né? Aquela cognição ali pensando. isso. E aí, ela pode ser medida, avaliada e monitorada. Os registros de pensamento servem para isso, e a gente tem categoria de distorções cognitivas. Então, se a gente for olhar para a terapia cognitivo-comportamental tradicional ali, e é a que eu utilizo ali, então eu vou falar muito dela, ou do terapia do esquema. A terapia do esquema tem. Para falar terapia do esquema, a gente tem que saber do basicão aqui, primeiro. E aí a gente tem, só de distorções de pensamento, a gente tem 14 tipos de categorias, que todo mundo tem, que vai desde catastrofização até o famoso e se. Se eu tivesse feito isso. Então, é como se a gente estivesse olhando, né, para uma piscina, é a superfície da minha água, é a cognição mais acessível que a gente tem, que a gente chama de pensamentos automáticos. É como se os meus pensamentos funcionassem igual a câmera desse computador aqui ou a lente de um óculos. Eu enxergo o mundo através deles. Só que como todos esses processos, eles acontecem de maneira muito rápidas, eles podem ter um erro de processamento ali. E aí, de vez em quando, né, se a gente for usar analogia com óculos, o óculos embaça, a gente precisa tirar, precisa dar uma limpada, às vezes a gente precisa voltar no médico, porque o óculos ele já não está no grau correto com os nossos olhos, e aí a gente vai enxergar tudo distorcido. Então, para que serve essa avaliação e esse monitoramento dos nossos pensamentos? Para que a gente consiga entender que nem tudo que a nossa cabeça fala para a gente é verdade. Porque se eu estou no automático,
Logo, eu estou acreditando em tudo que a minha mente fala para mim. E nem sempre, na maioria das vezes, principalmente quando estamos, infelizmente, sofrendo de algum transtorno mental, vai estar carregado de pensamento distorcido. E o último fundamento é que a mudança de comportamento pode ser feita através do intermédio das avaliações cognitivas. Então, se eu mudo o meu pensamento, eu vou ter como consequência uma mudança de comportamento, mas não só uma mudança de comportamento, uma mudança de emoção também. Para que eu consiga uma mudança que seja duradoura e efetiva, eu preciso ter uma mudança conjunta entre o meu pensamento e a minha emoção. Às vezes você está na clínica e o paciente vira para você e fala assim, Valquíria, racionalmente, eu já sei disso que você está me falando, mas eu ainda não sinto que esse pensamento, que esse pensamento alternativo, que a gente ajuda o paciente a criar durante a sessão, eu não sinto que ele está fazendo sentido para mim ainda. Minha cabeça pensa uma coisa, meu corpo me diz outra. Para que a mudança seja de fato concretizada, eu preciso de um conjunto, eu preciso de uma mudança tanto na minha cognição como na minha emoção. Só que como a gente não sabe quem vem primeiro, se é o pensamento, se é a emoção, se é a galinha, a gente tenta partir um pouquinho do mais concreto, que é o pensamento. Às vezes o pensamento é mais concreto, outras vezes a emoção, dependendo da intensidade. E assim a gente faz. E aí, o modelo lindo, que todo mundo já deve ter visto, que é, temos um evento ou uma situação qualquer, imediatamente existe uma avaliação cognitiva, então pensamentos passam na sua cabeça rápido. Se a gente não tem o costume de prestar atenção, a gente nem percebe eles passando. Esses pensamentos vão influenciar nas emoções que eu vou sentir, sendo elas agradáveis ou desagradáveis, e em conjunto irão influenciar no comportamento que eu tenho. E esse comportamento que eu tenho tem uma tendência a quê? A validar aquele pensamento inicial, que é o que a gente chama de coerência cognitiva. Então, às vezes, eu me saboto sem perceber por conta disso. Então, vamos lá, pessoas que chegam para a gente, às vezes eu trabalho também com emagrecimento, né? Às vezes eles chegam, Valquíria, eu odeio dieta. Então, o que é o evento? Dieta. Vai ter que fazer um novo planejamento alimentar. Se eu acredito que isso não é uma coisa boa, que dieta é horrível, que dieta só vai trazer restrição, que eu vou passar fome e que eu não vou conseguir, vai gerar emoções agradáveis ou desagradáveis? Completamente desagradáveis. Eu vou ficar com raiva, eu vou ficar frustrada, eu vou ficar triste. Vou me sentir incapaz. Exatamente. Exatamente. E aí, o que vai acontecer? Eu vou começar o planejamento alimentar. Vai dar merda. Vai dar errado. Infelizmente, vai dar errado. E aí, quando dá errado, é como se gritasse uma voz assim no pé do ouvido da gente, viu? Já viu aquelas coisas que mãe fala, não vai que vai dar merda, não vai. Aí vem a voz na cabeça. Não falei que você não conseguia? Só que o quê? Tudo depende do que a gente tem em cima, da avaliação que a gente faz em cima desse evento. Se eu, por exemplo, fiz dietas muito restritivas ao longo da minha vida, eu vou ter passado privação, eu não vou achar isso bom. Sendo que a ideia de planejamento alimentar é completamente diferente. Se você acompanha com um bom profissional, você vai ver que é que as pessoas brigam comigo, mas não é ruim. Não é ruim, gente. É uma coisa boa. Mas, às vezes, passa por alguns profissionais ruins, muito extremistas, ou às vezes pega
dietas na internet por conta do nariz deles. E aí, com certeza, vai ter uma experiência ruim. E aí mas vai procurar esse tipo de profissional quem já tem a ideia de que não vai conseguir. Por quê? Porque quer as coisas imediatas também. Então, tudo de acordo, né, com o Schulbeck lá, tudo parte desse modelo básico, da forma com que a gente avalia e dá sentido às coisas ao nosso redor. E aí a gente tem a tríade cognitiva, que é onde basicamente mora todos os pensamentos da nossa cabeça. Primeiro, o que eu acho de mim, que é o meu self, a visão que eu tenho de mim mesma, a visão que eu tenho do futuro, que hoje eu estou fazendo aqui, como isso implica no meu futuro, ou no futuro longe, ou no futuro mais próximo, e a visão de mundo, que é o que eu acho que as pessoas estão pensando de mim, como eu acho que as pessoas estão me vendo. Então, basicamente, os nossos pensamentos ficam aqui, principalmente os pensamentos automáticos. Eles estão aqui. Quando você for ensinar para o seu paciente como identificar pensamento, primeiro, ensina a identificar as emoções que eles estão sentindo. E a partir disso, tenta explicar aquilo que está sentindo através disso. Por que você está sentindo raiva? O que você acha que isso influencia na forma com que você se vê? O que você acha que isso influencia no seu futuro? O que você acha que as pessoas estão pensando que aconteceu? E aí a gente começa a trazer para o concreto aqueles pensamentos que passam de forma muito rápida na nossa mente. Lembrando que eu estou falando somente de pensamento automático. Não estou falando de esquema, nem estou falando de crença. E aí, algumas características das terapias cognitivas. A gente enxerga o paciente como figura muito ativa no processo. Então, você pode ser o melhor terapeuta do mundo. Se o seu paciente não estiver disposto, nada vai acontecer. Já chegou o paciente, tem um mês, há 2 meses mais ou menos, chegou para mim um paciente com um nível alto de toque, um adolescente. A gente ficou. Aí a mãe dele é terapeuta, a mãe dele obrigou ele a fazer terapia, porque ela já estava, coitada, sem saber o que fazer com o menino, e o menino com vários comportamentos. E aí ele queria fazer USP, e para ela deixar ele sair de casa, a condição era ele fazer terapia. A menina veio, 17 anos. Fez 1 mês e meio de terapia. Aí, quando a gente estava começando, aí trabalhei vinculação com ele, e ele falando de qualquer outra coisa, menos do problema. Se você conversasse com ele, ele não tinha nenhum problema. Aí, ele está num nível tão alto de toque que ele conseguiu sabotar para perder a inscrição da prova. Aí, quando ele perde a inscrição da prova, ele sai da terapia, porque aí ele já não vê sentido mais. Ele já não vai para São Paulo mais esse ano, e aí ele desiste do processo terapêutico. Então, você pode ser muito bom no que você faz. Se o paciente vier obrigado, ou se você não tiver, por exemplo, um tempo maior para conseguir essa vinculação, infelizmente, a terapia não vai funcionar. Então, principalmente para quem está aí já no estágio, já está quase formando, a gente precisa ter isso ter muito noção disso, porque até para a gente não questionar tanto o nosso trabalho, porque não depende só da gente. Então, já saia da faculdade sabendo que um bom processo de mudança depende também do seu paciente. Você não vai salvar o mundo, você não vai salvar seu paciente se ele não quiser ser salvo. Ok? Então, próximo. A atuação do terapeuta ela deve ser voltada, em um primeiro momento, para uma análise de informação que o paciente traz. Então, você vai coletar
todas as informações o máximo possível para poder fazer um bom diagnóstico, para poder montar um bom plano de ação, e a partir daí a gente vai dar início ao processo terapêutico e a gente vai começar a ensinar tudo aquilo que a gente sabe para o nosso paciente, porque o intuito da terapia é fazer com que o seu paciente, primeiro, melhore da condição que ele se encontre e, segundo, que ele sobreviva sem você. E aí é muito difícil para a gente, porque a gente se apega aos pacientes, a gente gosta deles, mas a gente tem que dar tchau. Então, temos que ensinar o máximo possível para esse paciente, para que ele tenha condição plena de viver a vida dele. É igual aqui, ó. Aqui vocês estão vendo, eu estou no meu consultório, na minha casa, vocês estão vendo que eu deixo vocês verem. A partezinha do meu consultório. Aqui embaixo tem a minha cachorrinha Amora, que daqui a pouco ela vai começar a reclamar, que ela é a fiscal do passeio, vai fazer participação especial, tem uma janela, mas vocês não estão vendo o todo, vocês não estão vendo toda a minha casa. Assim é com o nosso paciente também. Ele vai chegar para a gente enxergando um recorte da realidade. O nosso dever, enquanto terapeuta, é fazer com que ele enxergue o todo, tenha uma visão 360 do mundo que ele está inserido, e a partir disso ele faça escolhas mais conscientes. Então, num primeiro momento, você vem, analisa, cria um plano de ação, faz um bom diagnóstico, depois você vai ensinar tudo para o seu paciente. Valquíria, só um Sim? minutinho. Nós temos 1 minuto para acabar e a gente se conecta no link 3, Tá, tá? tá Só bom. para não te cortar aí no meio da gravação e eu acho que vai cair porque, né, abriu agora para a gente 1 minutinho. Sim. Deixa eu passar para lá, então. Beleza, então a gente se conecta no 3, tá bom, meninas? Ok.